A classe média já foi um símbolo do sonho americano. Significava segurança financeira e uma oportunidade para um futuro melhor. 40 anos atrás, esse termo era sinônimo de status e almejado por muitos. Ele se referia aos americanos que alcançaram uma renda estável de 1 ou 2 salários, uma casa e carro na garagem. Na época, as pessoas de renda média conseguiam economizar e guardar dinheiro, além de adquirir ativos. Agora, significa principalmente a capacidade de colocar suas contas em pagamento automático e quitar empréstimos. A estabilidade que uma vez caracterizou a classe média, que a tornou um escalão tão cobiçado e aspiracional da vida dos Estados Unidos, foi destruída. Seu retrato é bem diferente hoje. Uma pesquisa em 2018 descobriu que 1/3 dos adultos de renda média não tem nem $400 para cobrir uma despesa inesperada. E enquanto o estilo de vida da classe média se torna mais caro e incerto, também está se afastando do alcance das gerações mais jovens. Um estudo realizado pelo Pew Research descobriu que a quantidade de pessoas nessa faixa de renda vem caindo de forma consistente desde 1970. Naquela época, eles eram 61% da população. Atualmente, eles são 50%. Esse encolhimento foi acompanhado por um aumento na participação de adultos na faixa de renda superior, de 14% em 1971 para 21% em 2021. Também houve aumento na participação da faixa de renda mais baixa, de 25% para 29%. Essas mudanças vêm ocorrendo gradualmente, mas de forma contínua. Mas então, isso significa o fim do sonho americano? Esse debate gera muita divisão entre os especialistas, mas a maioria deles afirma que a classe média não irá desaparecer, ela apenas não será mais aquilo que foi no passado. O cenário mais provável é que ela siga em patamares próximos ao atual, ou seja, cada vez mais espremida pelo aumento do custo de vida, tendo seu poder de compra diminuído. Os americanos de renda média acreditavam que tudo estava indo bem, até a chegada da pandemia. Antes dela, o desemprego era baixo, a confiança do consumidor era alta e o mercado imobiliário vinha se recuperando. Em 2019, 95% das pessoas em domicílios que ganham mais de $100 mil por ano relataram que estavam indo bem financeiramente, um aumento de 13% em relação a 2013. Mas esses indicadores econômicos positivos obscureceram uma realidade maior. As famílias de classe média dos Estados Unidos estão presas a um cenário de incerteza constante nas últimas décadas. Elas vêm sendo sobrecarregadas pela combinação de estagnação da renda e aumento dos preços. A situação agora foi agravada pela inflação descontrolada, que veio após a pandemia, com o país atingindo índices históricos. No início, a pandemia parecia oferecer uma chance de recuperar o atraso. Boa parte das pessoas na classe média conseguiu manter seus empregos. Os salários começaram a subir a um ritmo mais rápido, à medida que as empresas lutavam para encontrar trabalhadores. Com isso, houve um aumento nas reservas financeiras das pessoas nessa faixa de renda, mais do que haviam feito em décadas. Em 1960, a taxa de poupança pessoal era de 11%. Em 1990, era de 8,8%. Em 2000, caiu para 4,2%, antes de atingir 3,6% em 2007. Esse número cresceu até a recessão de 2008, chegando a 12% em 2012, antes de cair novamente à medida que os consumidores ganhavam mais confiança para gastar. Cerca de 1/3 dos americanos de renda média sentiram que sua situação financeira havia melhorado um ano após a pandemia, de acordo com a Pew Research. Essa situação foi possível porque durante a quarentena eles se beneficiavam de auxílios financeiros governamentais, além de créditos fiscais para as crianças e a pausa no pagamento dos empréstimos estudantis. Segundo Barbara Ehrenreich, a maioria dos americanos de classe média parece estar ganhando mais. No entanto, esses aumentos em grande parte apenas estão acompanhando a inflação, não o custo de vida real. Atualmente, existem vários vilões no orçamento dessas famílias. Os custos básicos estão ocupando pedaços cada vez maiores no salário mensal delas. Em 2019, elas gastavam cerca de $4.900 por ano em despesas de saúde.
Mais do que nunca, pessoas de renda média e alta estão alugando moradias e ainda assim estão sobrecarregadas com esses custos, pagando mais de 30% de sua renda com aluguel, principalmente em áreas metropolitanas caras. Além disso, há o preço astronômico do cuidado infantil. No estado de Washington, por exemplo, cuidar de um bebê e uma criança de 4 anos custa em média $25 mil por ano, ou 35% da renda familiar média. Isso tudo tem gerado um forte aumento na dívida das famílias. Em março de 2020, essa dívida atingiu 14,3 trilhões de dólares, a maior desde a crise financeira de 2008, quando atingiu 12,7 trilhões de dólares. E depois, há a dívida de empréstimos estudantis, que atualmente totaliza 1,5 trilhão de dólares. Mais pessoas também estão se aposentando com dívidas, e muitas ainda se veem incapazes de se aposentar. Essas dívidas vêm de hipotecas, mas também de empréstimos estudantis feitos para seus filhos. Vendo todos esses números, podemos perceber que a atual situação não decorre de algo recente. Esse problema vem sendo criado há muito tempo e não será facilmente corrigido. É um sintoma mais profundo das decisões tomadas décadas atrás nos Estados Unidos. Mas como foi possível a nação mais rica que já existiu ter chegado a esse ponto? Bom, segundo a maioria dos especialistas, foram as decisões políticas que levaram a isso. Lawrence Mitchell, professor do Instituto de Economia Política, afirma que a estagnação dos salários dos americanos começou nos anos 70, quando a produtividade começou a cair, mas realmente acelerou a partir dos anos 80. Nessa época, o governo promoveu uma forte desregulamentação do mercado financeiro, possibilitando enormes ganhos para a parcela mais rica da população, enquanto o restante não via aumentos significativos em seus ganhos e vários ainda perdiam seus empregos. Com a intensificação da globalização, várias empresas migraram para países com custo de mão de obra mais baixo, tirando muitos empregos dos Estados Unidos. A partir desse momento, a desigualdade social iniciou uma trajetória constante de aumento. De acordo com Alyssa Quart, a questão é que não é que a economia piorou, foi que houve decisões políticas que impediram que o crescimento econômico atingisse a grande maioria. O debate em torno desse tema foi muito forte nas eleições presidenciais de 2020. Quando Biden assumiu o governo, havia a promessa de revitalizar a classe média. The country wasn't built by Wall Street bankers, CEOs, and hedge fund managers. It was built by you. It was built by the great American middle class. Em novembro de 2021, o governo anunciou um fundo de $1 trilhão para modernizar a infraestrutura do país, criando muitas vagas de emprego para a classe trabalhadora. Mas boa parte dessas medidas vem encontrando grandes dificuldades para serem aprovadas no Congresso, fazendo de seu futuro algo incerto. Segundo o professor Bradley Hardy, da Georgetown University, o destino da classe média pode determinar o futuro do sonho americano. Nós devemos estar preocupados, pois isso pode impactar negativamente a forma como a população enxerga a nossa democracia. É necessário que eles percebam que o país funciona para todos e não apenas para os mais ricos. Muito obrigado por assistirem até aqui e nos vemos nos próximos vídeos.